Nacional de Desenvolvimento Econômico. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de abertura do primeiro Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana e da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, com apoio do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul, da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, da Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Uruguaiana, do Sindilojas Uruguaiana e do Sindicato Rural de Uruguaiana. O Congresso tem como propósito promover o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre representantes do setor público, da iniciativa privada, da academia e de organismos internacionais, fortalecendo as bases do desenvolvimento econômico sustentável, da inovação e da integração regional. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que nos honram com sua presença nesta solenidade. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Delgado, Senhora Mercedes Urquiza, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, Vereador Joalcei Alves Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, Ivonei Pioner, Presidente da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, Promotor Luiz Antônio Barbará Dias, representando neste ato o Ministério Público Estadual, Advogado Cássius Rota, representando como presidente a OAB Rio Grande do Sul, subsecção Uruguaiana. Vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul, Fábio Cioca. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, Luiz Oscar Kessler. O presidente do Sindilojas Uruguaiana, Paulo Locatelli. O presidente do Sindicato Rural de Uruguaiana, Roberto Fagundes. Também estão conosco o comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, Tenente-Coronel Hélio Soares dos Santos Júnior. Também conosco o comandante regional de Polícia Ostensiva Extremo-Oeste, Coronel Silon Freitas da Silva. Conosco também o Major Sandro de Souza Martins, coordenador regional da Defesa Civil. A diretora distrital da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Verônica Marques, o delegado da Receita Federal, Vilzimar Garcia, a professora Alfonsina Guedes de Moura, da 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Também conosco a secretária de Transportes e Mobilidade Urbana, Zuma Ancinello, representando a Marinha do Brasil nesta solenidade, o sargento Eric Marques, em nome da comandante capitão de corveta Fernanda Corbage. Representando a Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais, o empresário Giovanni Lindemeyer Oliveira. Conosco também o vereador Celso Duarte. Importante lembrar que contamos aqui também com a presença da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Joana Greco, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Luciana Lisboa Reis. Um adendo importante, nós contaríamos com a presença do deputado estadual Frederico Antunes nesta cerimônia, mas por falhas técnicas no trajeto entre Porto Alegre e Uruguaiana, acabou atrasando a chegada e nós teremos, então, em uma outra oportunidade, a fala do deputado estadual Frederico Antunes. Também registrando a presença conosco do comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, General Martini, muito obrigado pela presença. Importante também cumprimentar a todos os demais convidados, empresários, representantes de entidades e instituições de ensino, a imprensa e todos que prestigiam este ato que marca um novo ciclo de desenvolvimento para a Uruguaiana e toda a região da fronteira. Nosso muito obrigado por todos estarem aqui presentes neste ato. Ressaltando também a presença aqui do ex-prefeito de Uruguaiana, Luiz Augusto Schneider. Obrigado pela presença entre nós, ex-prefeito.
Dando continuidade a esta cerimônia, convidamos para que todos em pé entoemos o hino nacional brasileiro. Passamos agora aos pronunciamentos das autoridades. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da comissão organizadora do primeiro Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico, empresário e advogado Jorge Prestes Lopes. Por favor. Meu cordial bom dia a todos. Quero saudá-los de uma maneira especial, desejar as boas-vindas, que se sintam em casa aqui na Câmara de Gerentes Lojistas e no primeiro Congresso de Desenvolvimento, Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico. Quero saudar a presidente Mercedes Urquiza, que em seu nome quero agradecer também a presença de toda a diretoria e o apoio da diretoria da CDL e fazer então uma referência à presidente Mercedes Urquiza, agradecer a confiança a mim depositado
para coordenar os trabalhos do primeiro Congresso de Desenvolvimento Econômico. Então, muito obrigado, presidente. Parabéns pela sua dedicação em estar buscando a realização deste grande evento. Quero saudar o prefeito Carlos Delgado, apoiador desde o primeiro momento deste evento, aonde sempre esteve preocupado e entusiasmando esta entidade a realizar e a pensar a Uruguaiana para hoje e para o futuro. Muito obrigado, prefeito Delgado, pela sua visão também de futuro e de desenvolvimento comprometido com esta terra. Quero saudar o presidente da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Ivonei Pioner, que se deslocou para estar juntamente conosco neste evento, que também é um marco para a nossa cidade e para a região da fronteira oeste. Em nome do presidente Pioner, saúdo a todas as lideranças empresariais aqui presentes. Saudar o general Martini, que nos honra com sua presença, traz a figura do Exército e das Forças Armadas aqui, que estão congraçando e empenhando esforços para que o desenvolvimento econômico seja alcançado e o desenvolvimento social. Em seu nome, general, saúdo a todas as lideranças civis, autoridades civis e militares aqui presentes. Senhoras e senhores, este Congresso Internacional de Desenvolvimento, ele foi pensado e idealizado desde o ano em que a CDL fez 60 anos, que foi no ano de 2024, para que nós pudéssemos dar como contribuição esta oportunidade de discutir temas, de traçar estratégias, ver o que a Uruguaiana está dando certo e que nós temos a grata satisfação de que está dando certo. Isto demonstra através dos investimentos que temos recebido, seja na área do turismo, na área das energias, em diversas outras áreas como da agricultura, que já é uma agricultura e pecuária que já são uma das potências já consolidadas, nos consolidando mais ainda, sendo a capital nacional dos free shops. Então, quando nós estamos pensando em Uruguaiana hoje e saudando as nossas conquistas, nós temos que olhar para frente, aonde mais queremos chegar, e de maneira ordenada, de maneira responsável e de maneira sustentável. E este evento foi pensado para isso. A minha cabe também fazer alguns registros. Nós teremos também circulando depois aqui uma revista que traz as potencialidades de Uruguaiana e traz também alguns cenários de desenvolvimento que nós teremos aí nos próximos anos e, por que não dizer, sobre aqueles que nós já estamos vivenciando. Ao final também de cada dia, nós teremos 2 dias aqui de debates, de conhecimento, de troca de experiências e de informações com relação a investimentos que estão chegando. No final de cada dia, nós teremos também uma apresentação cultural sobre as potencialidades culturais da nossa terra e que nos identificam, que é a Califórnia da Canção Nativa. Em todo o final do dia, então, ao finalizarmos os trabalhos, nós estaremos aqui no espaço revitalizado, no Salão Carlos Martins, que fica aqui nos fundos da CDL, também recebendo as pessoas para conversar, trocar ideias, trocar experiências e apreciar os nossos legados culturais, que é a Califórnia da Canção Nativa e o Carnaval fora da época de Uruguaiana. Eu desejo que todos possam ter 2 dias maravilhosos de aprendizado e de troca de conhecimentos. Muito obrigado a todos. Chamamos para fazer uso da palavra o presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner. Bom dia a todos. Como é bom estar em Uruguaiana. Prefeito Carlos, parabéns, saudar o senhor, todos, o executivo, o legislativo também aqui da cidade. Presidente Mercedes, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. E saudando a senhora, saudo a diretoria, os grandes amigos. Não tenho como não saudar o meu grande amigo Jorge Prestes,
companheiro de movimento lojista do Rio Grande do Sul há muito tempo. Tenho feito grandes amigos aqui e quando fui convidado pela senhora para estar aqui, eu disse prontamente, né, que estaria porque aqui eu me sinto em casa. E o grande sucesso do que a gente vê aqui, dessa cidade, desse momento que vocês estão vivendo aqui, ele está expresso em algumas palavras que foram colocadas até agora, mas assim, tu tem pecuária, tu tem agricultura, os free shops, o comércio local forte, a questão da fronteira, tudo muito bem tratado. Vocês estão numa cidade, num momento que é notório, cada vez que eu venho para cá, o crescimento que vocês têm, a beleza, como tem, inclusive, a cidade ficando melhor, mais bonita, né? E isso aí, vocês estão acostumados, aquele negócio, a gente está acostumado no dia a dia, quando a gente está aí, né? Mas que nem eu, que venho de tempo em tempo, eu olho e digo, nossa, só cresce. E aí as ferramentas que precisa para desenvolver, presidente Jorge, eu chamo assim ainda por respeito à nossa história, a gente vê uma luta que a gente tem que ter, quem sou eu para falar, mas pelo aeroporto, talvez pelas pontes, já tive aqui em outro momento na própria Câmara, né, lutando por essa questão. Nós temos que estar juntos para ajudar, e a federação está aqui para servir a todos, a comunidade, através da nossa maravilhosa CDL que temos aqui, e hoje tão bem gerida e conduzida pela presidente Mercedes. Então, eu quero ser breve no meu discurso e dizer assim que a Federação Varejista tem orgulho, não só da sua CDL, da cidade, do que veio aqui, e também está aqui para ajudar e servir e ajudar a construir ainda mais essa cidade, um lugar que a gente vê crescer de fato, enquanto eu caminho pelo Rio Grande do Sul e outros lugares e vejo um momento muito difícil. Todo mundo sabe, não preciso reforçar, o momento político-econômico que vivemos no país. Rio Grande do Sul, com várias secas, estava falando com o meu amigo Paulo Pavinho, né? Várias secas, depois a enchente, do jeito que foi, e nós não fomos verdadeiramente socorridos como deveríamos, principalmente pelo governo federal. Temos estado em Brasília, semana que vem, de novo vou estar lá, lutando por essas pautas e por outras pautas que nós vemos em uma reforma tributária que ela melhora um pouco o sistema, mas ainda está longe, né, de ser palatável para quem empreende. O ambiente que a gente vive e que está sendo proposto para nós, para quem empreende, não interessa a área, é um ambiente duro. Então, nós temos ainda muitas lutas. Estamos aí como federação, buscando dia a dia avançar, tentar demover as pessoas responsáveis por essas mudanças, seja na reforma, seja lá em Brasília, seja aqui no Estado, para que possam olhar. E vocês vivem num lugar onde vocês são responsáveis por esse sucesso. Tenho a certeza, porque a gente vê a dificuldade, né? E a municipalidade é fundamental, prefeito. Então, quando a gente está sentado, poder público e privado juntos, a gente tem certeza de que a gente vai ter um ambiente melhor. Parabéns e vamos aprender juntos. Vim aqui para aprender com vocês e entender melhor. O Paulo já me deu uma aula agora sobre a realidade do arroz desse setor. Então, vou ficar aqui 2 dias aprendendo demais com vocês. Muito obrigado. Estão conosco também os secretários de Turismo, Simão Almeida, Esporte, Lazer e Inclusão, Anderson Cuco Menezes. Também conosco o presidente da União dos Legisladores da Fronteira Oeste, vereador Mário Augusto Teixeira de Souza. Muito obrigado pela presença entre nós. Passamos a palavra, a partir de agora, ao presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, Edil Joalcei Alves Gonçalves. Senhoras e senhores, bom dia. Presidente Mercedes, muito prazer para a Câmara dos Vereadores, é um orgulho para nós termos esse primeiro Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico em nossa cidade. Cumprimentando a senhora, cumprimento todas as entidades que aqui se fazem presente. Prefeito Carlos Delgado,
É tão bom ver o poder público unindo esforços e se colocando à disposição dessas entidades que movimentam a nossa cidade, que desenvolvem o município. E o poder público unindo o executivo e o legislativo tem que ser uma ferramenta utilizada, não um empecilho para o desenvolvimento de uma terra. Isso o Uruguaiana tem dado o exemplo todos os dias. Jean Martini, cumprimentando o senhor, eu cumprimento todas as autoridades militares que se fazem presente nesse evento importante. É com grande alegria e orgulho que represento o Poder Legislativo de Uruguaiana, nesse momento tão importante para a nossa cidade e para toda a região da fronteira. Vivemos um tempo especial. Uruguaiana volta a crescer e a atrair investimentos, a gerar novas oportunidades e inspirar confiança. São novos empreendimentos surgindo, parcerias sendo formadas e uma energia positiva que se espalha por todos os setores da nossa economia. E nada disso é por acaso, é resultado de esforço coletivo, de empreendedores, gestores públicos e cidadãos que acreditam no potencial da nossa terra. O primeiro Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico chega justamente para consolidar esse novo momento. Um evento que une conhecimentos, inovação e diálogo, 3 pilares essenciais para seguirmos avançando com responsabilidade e visão de futuro. Uruguaiana tem uma posição privilegiada no coração do Mercosul. Somos uma cidade de fronteira que sabe transformar a diversidade em força e as conexões em oportunidade. Eu quero parabenizar o CDL pela iniciativa e por acreditar que o desenvolvimento nasce quando pessoas e ideias se encontram. Que esse congresso seja um espaço fértil para novas parcerias, novos projetos e novas perspectivas de crescimento para todos nós. Uruguaiana vive um novo tempo, e esse congresso é a prova que estamos no caminho certo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa cidade, que esses 2 dias sejam inspiradores e produtivos para o futuro da nossa região. E nós, poderes legislativos, devemos mais escutar antes de propor qualquer ideia e qualquer projeto. Dou os parabéns, prefeito. A nossa cidade vai desenvolver muito mais com a união dos poderes e escutando a sociedade que gera emprego e renda e o desenvolvimento da nossa cidade. Que Deus abençoe em termos 2 dias de sucesso. Parabéns. Chamamos para fazer uso da palavra e seu pronunciamento a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, a empresária Maria Mercedes Urquiza. Senhoras e senhores, autoridades, parceiros, empresários, empreendedores e convidados. É com imenso prazer e entusiasmo que damos início ao primeiro Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico, o CID, aqui em Uruguaiana. Uma cidade estratégica, de fronteira e de oportunidades, que historicamente se coloca como um polo de comércio, inovação e integração regional. Esse congresso não é apenas um evento. Ele representa uma visão de futuro. Nosso compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo é buscar por novas conexões entre empresas, investidores, acadêmicos e gestores públicos. É uma oportunidade de troca de experiências, aprendizado e construções de soluções práticas para desafios do nosso tempo. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana tem orgulho de promover este espaço, que reforça a importância do comércio local, regional, como motor de crescimento econômico. Mais do que discutir estratégias, queremos inspirar ações concretas, fomentar negócios e criar um ambiente favorável e inovador ao empreendedorismo e à competitividade. Agradeço imensamente aos nossos parceiros e apoiadores.
Prefeitura Municipal de Uruguaiana, Sindaergs, ABTI, ACIL, OB, Sindilojas, Sindicato Rural, pelo engajamento e colaboração. Sem vocês, este congresso não seria possível. Desejo que cada palestra, cada painel, cada debate e cada interação ao longo deste congresso seja fonte de inspiração e transforme ideias em projetos concretos, que impactem possivelmente a Uruguaiana, nossa região e, por que não, o Brasil e o nosso Mercosul. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro CID, que seja um marco de desenvolvimento, aprendizado e crescimento para todos nós. Meu muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o prefeito municipal de Uruguaiana, Carlos Delgado. Bom dia a todos. Cumprimentando nosso general Martini, quero cumprimentar todas as autoridades, representantes de entidades aqui, empresários locais. Em especial, hoje, o nosso cumprimento vai para a nossa presidente da CDL, Maria Mercedes, e toda a sua diretoria, por essa brilhante iniciativa de poder unir, mais uma vez, todas essas entidades tão importantes para o desenvolvimento econômico de Uruguaiana, e que nos permite, a partir deste momento, entendermos todo esse processo o qual Uruguaiana vem passando nos últimos anos. E, para isso, a gente precisa estar cada vez mais próximo, cada vez mais, estar mais dialogando cada vez mais, e entendermos tudo o que está acontecendo na nossa cidade. E, para isso, a gente precisa enaltecer aquelas pessoas que foram fundamentais para esse processo, né? Como o deputado Frederico Antunes, que não está aqui hoje, mas que por muitos anos foi chamado de louco e sonhador, porque não moveu espaço, não desistiu e não se entregou na luta dos free shops. Que este, sem dúvida alguma, é um dos maiores movimentos que permite que Uruguaiana possa também aproveitar todo este momento através da captação do turismo, né, sem perder a sua essência, os pilares da sua essência econômica, o agronegócio, o transporte internacional, bem como o nosso comércio tradicional. Assim como foi o deputado Frederico Antunes, que é o símbolo hoje no estado da aviação regional. Não existe desenvolvimento econômico sem nós aproximarmos distâncias. E hoje Uruguaiana conta com um aeroporto. Queremos avançar? Queremos avançar. Queremos mais voos? Queremos mais voos. Mas, para isso, nós precisamos entender o momento que nós chegamos até aqui. O presidente Pioneiro foi muito feliz. Nós precisamos também ter a humildade, né, de entender as outras realidades das outras cidades. Não é querer atirar pedra, não é questão de vaidade. Mas o momento que Uruguaiana vive hoje é extremamente positivo. E se está bom, pode ficar ótimo, né, Paulo? Mas, sem dúvida alguma, este evento, presidente, começa hoje, mas ele não termina amanhã. Este evento tem que ser permanente na agenda de todas as entidades do município de Uruguaiana, que foram essas entidades que foram citadas aqui, que cada uma, da sua maneira, propiciou que Uruguaiana chegasse nesse momento. Então, mais do que nunca, sem vaidade, sem partido político, sem bandeira ideológica, o nosso propósito é Uruguaiana. E nós precisamos estar cada vez mais unidos para que a gente possa entender, primeiro momento,
como nós chegamos até aqui e projetarmos a Uruguaiana que nós queremos para daqui a 5 e 10 anos. Darmos todo o apoio para aqueles, como eu falei, que são o carro-chefe da nossa economia, mas abrirmos as portas para novos investimentos, para que novas matrizes econômicas possam se instalar na nossa cidade. E aí sim, a gente ter de fato um crescimento e desenvolvimento econômico. Como eu sempre digo, o desenvolvimento econômico ele antecede o desenvolvimento social. E nós só vamos crescer quanto sociedade se nós tivermos uma economia pujante, gerando emprego, com políticas públicas como Qualifica Uruguaiana, que busca qualificar este ano 400 vagas gratuitas para cursos para qualificação de mão de obra, que é tão importante e fundamental para que o empresário possa contratar pessoas capacitadas. Paulo Locatelli, nosso parceiro também, Cindy Lojas, para poder desenvolver os seus negócios. E aí a cadeia econômica começa a acontecer, começa a girar. Então a gente fica muito feliz neste momento. Mais tarde nós vamos ter a oportunidade também de intensificar cada vez mais este assunto, mas quero também deixar de antemão e em primeira mão para vocês que sabemos também das dificuldades que o município encontra. Nem tudo são flores, mas com muita humildade a gente também reconhece os pontos que nós precisamos avançar. E ontem foi publicado no Diário Oficial da União, que está o Luiz, nosso parceiro da Caixa, o maior investimento da história da Uruguaiana, de 100 milhões de reais, e que nos próximos dias nós vamos estar assinando com a Caixa Econômica esse contrato, para que a gente possa atacar todas aquelas questões, principalmente de infraestrutura, que nós precisamos ainda desenvolver na nossa cidade. Então é um marco muito importante, que a gente sabe que precisa correr atrás, mas, acima de tudo, a gente precisa correr junto. E aí o presidente Juca falou agora há pouco, um dos grandes pontos desse desenvolvimento, desse crescimento do desenvolvimento uruguaiana se deu no entendimento dos vereadores, através de uma proposição. O Jorge, eu era presidente da Câmara, me alcançou, a Luciane, da liberdade econômica. Uruguaiana é uma cidade pioneira no estado, onde o comércio pode trabalhar 24 horas por dia. Quem paga imposto que escolhe a hora que pode trabalhar. E não o Estado vai determinar a hora que o empresário vai abrir o seu negócio. Essa liberdade é fundamental para que a gente possa ter desenvolvimento. Óbvio que todo mundo que só vai abrir quem tiver o lucro. Quem não tiver lucro não vai abrir em tais horários. Mas quem tem que decidir isso não é o poder público. Quem tem que decidir isso é o empresário. Então, essa foi mais uma grande conquista através da CDL, um grande pleito que a Câmara de Vereadores foi parceira mais uma vez. E todas essas entidades que estão aqui, que foram citadas, eu posso dizer que, de alguma maneira, tem o seu dedo no crescimento do Uruguaiano. E já deixo de antemão a minha proposta para que a gente possa criar um grupo de trabalho com todas as entidades permanente para que a gente possa discutir o desenvolvimento econômico de Uruguaiana e dar seguimento a esse grande congresso que eu tenho certeza que já nasceu com grande sucesso. Parabéns a todos, a gente segue à disposição. Convidamos a todos os presentes para que, em pé, entoemos o hino rio-grandense.
cerimônia e passarmos para as palestras já programadas, convido o prefeito municipal de Uruguaiana, Carlos Delgado, com a presidente Mercedes Urquiza e com o coordenador do nosso congresso, Jorge Prestes Lopes, para que passem aqui à frente do palco e abram oficialmente, declarem aberto oficialmente o primeiro Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico. Sejam todos bem-vindos. Damos por início o nosso primeiro Congresso Internacional de Desenvolvimento. Muito obrigada. Agradecemos às autoridades, convidados, participantes que estão prestigiando esta solenidade de abertura. Desejamos pleno êxito aos painéis, debates programados, certos de que os resultados deste encontro contribuirão para a construção de políticas e estratégias voltadas ao crescimento econômico sustentável, à inovação e à integração produtiva de nossa região. Está encerrada oficialmente a solenidade de abertura do primeiro Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado e um excelente evento para todos.